Boa noite, queridos. Graça e paz, amém? Que privilégio, né? Nós podemos relembrar nessa data, apesar de ser no dia 31 de outubro, mas vamos trazer à memória e lembrar daqueles que deram os primeiros passos, até mesmo antes da reforma ser consumada, mas homens e mulheres que lutaram pela verdade da palavra de Deus. Então hoje nós vamos trabalhar com o título Pilares da Reforma e vamos trabalhar somente o Sola Escritura. Mas antes, as crianças que vão participar do culto infantil podem sair. Desafios para hoje, queridos. Como nós podemos, diante do nosso mundo atual, viver de forma evidente o Sola Escritura? Temos muitos materiais sobre a Bíblia, temos muitos materiais teológicos, nós temos muitas pessoas buscando um conhecimento bíblico e ainda assim temos menos conhecimento da Bíblia, da palavra de Deus e também da teologia. Por que isso? Porque temos esse aumento na busca, na procura, e ainda assim temos menos pessoas dentro de uma teologia saudável, dentro de uma leitura bíblica que diferente daquele que apenas lê, vive. Essa é a grande diferença. A grande diferença é que muitos estão dispostos a estudar intelectualmente as Sagradas Escrituras, a serem conhecedores dela. Mas quantos desses querem de fato vivê-la? A prática é totalmente a confirmação do conhecimento. Do contrário, você é apenas um intelectual das Sagradas Escrituras, um conhecedor, mas não de fato alguém que vive aquilo no seu dia a dia. E é por isso que, de forma sorrateira, pessoas muitas vezes falam sobre a Bíblia, mas não como palavra de Deus. Não afirmam com convicção que ela de fato é suficiente, ela é inerrante, que ela é a própria palavra de Deus, que ela é infalível. Então, o que nós temos vivido nos nossos tempos, talvez, é um aumento dos intelectuais da fé, que estão sempre dispostos a entrar em um debate, em uma briga na internet, mas muitas vezes estão mais a fim de likes, de views, do que de fato viver aquilo que dizem conhecer. Talvez alguns trabalhem com as Escrituras como um livro importante, mas não com um livro capaz de transformar, pelo poder do Espírito, o coração de um homem, de uma mulher. E de modo astuto, as pessoas são levadas a crer que por meio da nossa razão ou da nossa intenção, seremos capazes de descobrir a Deus por meio do nosso próprio esforço em conhecê-lo por meio das Escrituras. Então isso parece algo, mas que bom, está querendo ler as Escrituras. De fato, é muito bom. Mas se ficar só no buscar conhecer e não viver, é sinal de um coração não transformado. De um coração que ainda acredita que, pela sua própria capacidade, ele vai alcançar os céus. A palavra de Deus não pode ser apenas um acessório cristão. Mas, de fato, o cristão, ele deve viver e não viver de chavões,
bíblicos, ou demonstração de algum tipo de farisaísmo eloquente, com cara de piedade exterior, mas com podridão dentro, no seu interior. Não podemos perder de vista a nobreza do encontro ou do reencontro do homem que de fato reconhece a sua miséria, como nós cantamos, e reconhece que pela palavra de Deus, os seus olhos foram iluminados, abertos para a verdade de Cristo em sua vida, que de fato o Evangelho contado a nós, ele tem uma razão: redimir pecadores que carecem dessa obra de Deus nas suas vidas. O nosso tempo, ele devia refletir aquilo que nós vimos no início da própria Igreja de Cristo. Atos 17:11. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. É aquele interesse de saber se aquilo que o expositor, se o pregador está anunciando de fato a palavra de Deus, e não meras palavras eloquentes e bonitas para agradar o seu auditório. Eles estavam ansiando pela verdade de Deus como ela é. Ele não queria saber de experiências pessoais, de testemunhos cheios de contos, para não falar outra palavra, que não há como se comprovar, que não há como se averiguar se de fato é aquilo, mas está baseado na experiência da pessoa, e ela se torna aquela pessoa mais espiritual de todas. Mas aqui os bereanos estavam interessados em ouvir a verdade de Deus como ela é, como ela foi revelada a nós. E assim se satisfazer naquela verdade a ponto de ansiar viver aquilo que eles estão ouvindo. Por quê? Porque elas correspondem com aquilo que Deus revelou. Mas a falta de comprometimento com a palavra de Deus, com uma doutrina reta e prática, uma ortopraxia, nos leva a erros. Foi assim no passado. Foi assim. Quando não se olha para as Escrituras como ela devidamente deve ser olhada, as pessoas começam a interpretá-la com as suas próprias ideias, com seus próprios anseios, com as suas próprias experiências. E aí há um desprezo pela verdade de Deus como um todo. E foi por conta disso que erros graves no passado levaram a homens e mulheres a entregarem a sua vida, muitas vezes à morte, por defender a verdade de Deus. No passado, e hoje continua ecoando, nós aprendemos sobre o pelagianismo, que nega o pecado original, a escravidão do homem ao pecado, e ensina que o homem, de alguma forma, pode auxiliar a Deus na salvação. Foi um ensino do passado que ainda hoje reverbera, porque foi desprezado parte das Escrituras. Foi tentado responder aquilo que o homem não tem autoridade para responder, fora das Escrituras. Ensinavam que o ser humano sempre tem poder de se sobrepor entre o bem e o mal.
podendo então cumprir a lei de Deus de forma perfeita. Ou, talvez aquela que ganhou muitos corações e continua ganhando, uma mensagem de prosperidade, com uma ideia mágica, entre aspas, de uma vitória espiritual, de um galardão terreno. E assim Deus vira um mero devedor aos homens. Ele está a serviço de encher o nosso bolso de dinheiro, de materiais, de bens, de posse, e não de um coração arrependido e desejoso, como cantamos, de entrar no céu, não pela nossa força ou obra, mas pela graça de Cristo. Todos esses conceitos pervertem a mensagem. Todos esses conceitos deturpam a verdade de Deus. E muitas vezes, pastores da internet ou pastores de púlpito desprezam as Escrituras, mas ainda assim falam bonito e ganham corações, mas não para Cristo, mas para serem a sua plateia. Por isso, sola Escritura. Somente as Escrituras têm como ênfase na Reforma Protestante do século XVI essa centralidade das Escrituras, para não ser aquilo que o homem fala, mas aquilo que Deus falou por nós, ou com nós, por meio das Escrituras. Para os reformadores, a palavra de Deus é capaz de comunicar, revelar aos seres humanos uma linguagem compreensível, muitas vezes difícil, mas compreensível, que nos dá o fundamento, os pilares da nossa fé. Então, queridos irmãos, pela Escritura, Deus é capaz de se revelar e propiciar um encontro transformador entre o Cristo ressuscitado e aquele que crê. É isso. Portanto, não é a igreja que valida as Escrituras. É a Escritura que valida a igreja. Você quer saber se a sua igreja é saudável? O quanto é valorizado, o quanto é central o ensino da palavra de Deus. É assim que você vai medir o nível de saúde da sua igreja. A Escritura deve ser interpretada à luz da própria Escritura, e não pela tradição ou ensino humano, ou até mesmo dos pais da igreja. Porque os próprios pais da igreja apontam a Escritura como fonte primária. Eles não rejeitam os documentos históricos, mas esses documentos, eles não são Escritura. Eles não são documentos infalíveis, perfeitos, porque foram escritos por homens. Mas as Sagradas Escrituras é a revelação de Deus. Ele apenas usa homens. Mas a autoridade vem do próprio Deus. Então que eu e você, queridos irmãos, possamos firmarmos que os 5 solas, hoje nós vamos ver o sola Escritura, eles não devem ser venerados, assim como a própria palavra de Deus, que é a verdade de Deus, que é o próprio Cristo sendo revelado a nós. Mas que nós podemos ver que documentos históricos têm o seu valor para como nos cercar de uma maneira mais prático e fácil no caminho, na jornada cristã. Mas a fonte primária é as Escrituras e nada mais.
E por isso eu convido você a abrir o texto comigo de 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Segunda Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. O que nós devemos notar aqui, nessa palavra, nesse livro escrito por Paulo a Timóteo, como aquele escrito autorizado, dado pelo próprio Deus. E Paulo, ele prefere se referir ao Antigo Testamento nessa passagem por escritura que ele conheceu e que eram os livros que eles tinham em mãos naquele tempo. O importante aqui é a informação de que o texto sagrado surgiu como inspiração do próprio Deus. E, na verdade, essa palavra inspirada, ela demonstra que a Escritura foi soprada por Deus. Ela é uma metáfora daquilo que no Antigo Testamento nós vemos o Senhor falando por homens e dando as Escrituras como a revelação da sua própria pessoa e vontade. Olha o Salmo 33, versículo 6. Mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestes, pelo sopro da sua boca. A palavra de Deus é o próprio Deus falando sobre ele e sobre a sua vontade, para mim e para você. O reformador João Calvino, ele diz o seguinte: sabemos que Deus nos falou e estamos plenamente convencidos de que os profetas não falaram por si próprios, mas que, como instrumento do Espírito Santo, pronunciaram somente aquilo para qual foram dos céus comissionados a declarar. Eles não falaram nada de si mesmo. Então, queridos, o que o apóstolo afirma em 2 Timóteo 3, 16 e 17 é que a Escritura são objeto da ação de Deus. Os homens não são mencionados, mesmo estando envolvidos. A formação da Escritura é inteiramente associada à atividade de Deus. E não existe nenhuma origem humana misturada nela. É Deus comunicando comigo e com você, com aqueles que já morreram e aqueles que ainda nem nasceram, mas que terão o privilégio de ouvir a palavra de Deus. Então, a autoridade do Novo Testamento é colocado também lá em 1 Timóteo 5,18. E eu convido você a ler para que você consiga olhar para o texto e entender aqui o que Paulo está como instrumento de Deus, escrevendo da vontade de Deus e declarando que o Antigo e o Novo Testamento é palavra de Deus. 1 Timóteo capítulo 5, verso 18. Pois a Escritura diz: não amordace o boi enquanto está debulhando o cereal. Essa é uma expressão do Antigo Testamento. Deuteronômio 25, 4. Ele está usando nesse versículo. E o versículo continua. E o trabalhador merece
o seu salário. Essa é uma passagem do próprio Senhor Jesus, lá em Mateus 10:10. O que ele está falando aqui para nós? O que ele está nos ensinando com esse verso, que parece um verso que não tem nada a ver com o Antigo e com o Novo Testamento? Ele está falando que aquilo que os profetas, na verdade, no escrito de Deuteronômio por Moisés, no Pentateuco, e aquilo que o Senhor Jesus falou lá em Mateus, descrito por Mateus, são palavras de Deus. Ele valida o Antigo e o Novo Testamento como uma verdade de Deus. E assim ambos podem ser chamados como Escritura Sagrada. É o próprio Deus falando conosco, tanto no Antigo como no Novo Testamento. E a implicação do que vimos até agora deve nos motivar a valorizar uma pregação da palavra de Deus. Nós usamos como referência a pregação expositiva. E nós estamos fazendo dentro da possibilidade, onde um tema é proposto, uma exposição. Nós olhamos o texto de Timóteo, de Paulo para Timóteo, e expomos de forma mais simples a respeito daquilo que há um grande valor na palavra de Deus. E que nós, como crentes que somos, porque fomos redimidos por Cristo, devemos valorizar aquilo que ela nos ensina. Porque aquilo que ela nos ensina não é a vontade de Paulo, não é a vontade do seu pastor, mas é a vontade de Deus para a sua vida. Deus é distante? Não, Ele te deixou uma carta, antes mesmo de você nascer. E Ele está no céu cuidando de você, para que você seja instruído de forma clara pela palavra dEle. Então seja grato a Deus, porque Deus está falando com você por meio da sua palavra. Ele não é distante. Também devemos valorizar o estudo da palavra de Deus como comunidade. Isso que nós estamos fazendo agora e fizemos hoje pela manhã. É imprescindível, irmãos, que nós possamos participar das atividades da igreja que nos instrui por meio da palavra de Deus. Eu posso falar que nesses 2 últimos domingos pela manhã, que nós estamos estudando ali temas específicos, a perseverança dos santos, o quanto Deus nos agraciou com a sua palavra. Quantas dúvidas surgiram e quantas respostas, olhando para o próprio texto e de forma devocional, nos pegou pelo coração e nos encheu de esperança, de inflamar por desejo de viver a sua vontade. Segundo, o testemunho da Escritura. Quando nós pensamos no primeiro lema da Reforma, o sola Escritura, devemos lembrar, portanto, que a Escritura dá testemunho de si mesma. Por quê? Porque ela foi inspirada por Deus. E aí eu convido você a abrir comigo no Salmo 19, versículos 7 a 10. Salmo 19, versículos 7 a 10. A lei do Senhor é perfeita,
e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. São mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro, ouro puro. São mais doces que o mel, do que as gotas do favo. Amém? Isso, quando você lê, nós poderíamos ficar só no verso 7, nem tanto nos aprofundar nos outros. Mas ele fala que a lei do Senhor é perfeita. Em outras palavras, a lei do Senhor, a vontade de Deus, ela não tem erros, ela é perfeita. E por causa disso, ela revigora a alma. Então você está cansado, você está triste, você está sofrendo, quer revigorar sua alma. Se deleite na palavra de Deus, porque ela é suficiente para trazer alegria a um coração triste, trazer conforto a quem está deprimido. A palavra de Deus é suficiente, queridos. Há muitos púlpitos hoje que desprezam essa verdade, trocam essa verdade por ensinos humanos. Afirmam com seus lábios que ela é suficiente, mas na prática a rejeitam, porque buscam no mundo, no ensino do mundo, algo para tentar trabalhar aquilo que só Deus pode trabalhar. Só Deus pode, de fato, mudar o nosso coração, os nossos sentimentos que estão por conta do pecado, ora em êxtase, ora em profunda depressão. Não será uma palavra de homens que vai mudar aquilo que só Deus pode mudar. Não vai. E muitos púlpitos estão carregados desse humanismo. Estão mais dispostos a trazer como verdade um ensino humanista, um ensino que afaga o coração do homem, que dá vazão a todo tipo de pecado, que há um incentivo a toda prática que é contrária a Deus, mas para que você se sinta bem no seu próprio pecado. Enquanto Deus fala que nós somos de fato pecadores, mas que Ele, na sua imensa graça e amor e misericórdia, enviou seu Filho. E que nas lutas que você vai ter no mundo, e terá mesmo, de fato terá, Ele já venceu. Então, quando você vive essa verdade, não só como algo ou uma história que lhe foi contada, mas que você joga para dentro e traz isso como uma prática sua, você despreza a voz do mundo e vive a vontade de Deus. Hoje, muitos púlpitos falam daquilo que as pessoas querem ouvir, que afagam um coração pecaminoso, que acham que as suas ansiedades são de fato um tipo de doença, que a sua dificuldade em lidar com questões, seja de ira, seja de medo,
seja do que for, serão tiradas por um comprimidinho. Mas que vão fazer você ser outra pessoa, a qual você não é. Que vai, de fato, fazer de você alguém que você não é. Mas a palavra de Deus, que é suficiente, essa sim pode trazer aquilo que nós lemos no texto, aquilo que nós vimos no Salmo. Ele revigora a nossa alma. E é eles que são dignos de confiança, que é capaz de tornar aquele que é tolo à luz do mundo em uma pessoa sábia. Que esses preceitos do Senhor são justos, porque Ele aponta o dedo do nosso pecado. Ele aponta para a nossa miséria, mas Ele dá a maneira a qual você pode vencer isso. E não é por você, é por aquilo que Cristo fez, queridos. É por aquilo que Ele fez na cruz. E foi dada para você de forma gratuita. Não teve um custo, não teve uma condição, porque a sua graça é incondicional. São mais desejáveis que o ouro, do que o muito ouro, e ouro puro. Será? Será que é isso que muitas vezes é falado do púlpito das igrejas? Ou é incentivado o anseio por um bolso cheio, uma vida próspera, cheias de bens materiais e posses, para que você possa se gabar, mas que não pode te salvar. Que às vezes toma o seu coração a tal ponto que você, quando é chamado a deixe tudo e venha, você faz uma cara feia e abraça os seus bens, assim como o jovem rico. Então, a partir desse ponto, nós devemos afirmar que, de fato, a Escritura é veraz e digna de crédito. Quando Deus fala, Ele faz. Ele faz. E faz de forma significativa para o seu povo. E desse modo nós devemos crer nas Sagradas Escrituras como verdade de Deus, que penetra o nosso coração. E assim, quando ouvimos essa verdade de Deus, nós nos deleitamos de tal modo que nós ouvimos como se fosse um sussurro do Senhor em nossos ouvidos. E confiamos de tal maneira que ansiamos vivê-la. Para Lutero, somente a Escritura é a autoridade capaz de decidir em caso de controvérsias de doutrina. A visão de Lutero aponta que homens são falíveis e podem cometer erros ao ensinar, mas a Escritura nunca erra. Por isso, ela é a única autoridade incondicional. Então, para ressaltar a verdade das Escrituras, temos algumas palavras que não podem ser chavões, mas que devem ser por nós defendidas. Inerrante e infalível. A inerrância das Escrituras significa que ela está totalmente livre de contradições, livre de erros. A infalibilidade assegura que a Bíblia não nos leva ao erro. O que ela afirma, ela cumpre. Os homens sim podem errar e erram nas suas interpretações. Mas isso não quer dizer que a Bíblia, que a palavra de Deus nos leva ao erro. Deus é sem erro. A Escritura é a palavra de Deus. Logo, a Escritura é sem erro. E não posso deixar de falar sobre a questão exatamente
dessa suficiência das Escrituras. Tudo que nós precisamos saber para um viver que glorifica a Deus é nos dado nas Escrituras. É por isso que nós afirmamos que ela é suficiente. É ela que trata o problema do coração, da alma ou do espírito. É ela. Não vai haver medicamento suficiente para tratar o problema do seu pecado. Você vai morrer tomando esse medicamento e morrer indo para o inferno. Então Deus, Ele transpõe esse abismo. Ele ensina, por meio da sua palavra, a termos equilíbrio, a termos comunhão, a termos amor, a termos perdão, a encontrar nele as respostas às nossas inquietações. Indo para o fim, a centralidade das Escrituras. Precisamos reconhecer a Escritura como fundamento sobre o qual a igreja é constituída. Abra sua Bíblia lá em Efésios capítulo 2, versículo 20. Efésios capítulo 2, verso 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Uma igreja cristã, uma igreja evangélica, uma igreja reformada, uma igreja saudável, prioriza a palavra de Deus. E tudo que ela faz com destaque daquilo que é visto e ouvido na própria palavra de Deus. Então, se a Bíblia é o fundamento da igreja, e se é por meio dela que a palavra apostólica e profética vem a nós para nos edificar, ela deve ser lida no culto. Nós criamos todo tipo de atrativo. Aqui, nem tanto. Não criamos. Mas muitas igrejas fazem de tudo para atrair pessoas para a igreja. Mas não para a palavra de Deus. Ela quer ver os bancos cheios. E para isso, se for necessário desprezar a centralidade das Escrituras no culto, nós fazemos. Ou eles fazem, porque nós aqui, como Igreja Batista Reformada, não fazemos. A centralidade é Cristo e a Escritura, que glorificamos então a Deus por aquilo que nós lemos e aprendemos no texto bíblico. Mas pasmem, eu não fui em 1 ou 2 cultos, ou 3, 4, em que eu cheguei naquele local para cultuar a Deus. E foi lida uma matéria de uma revista. Foi falado sobre determinado assunto. E no final, estava comentando com a irmã Edmar hoje isso. E no final, o preletor, o palestrante, talvez melhor dizendo, ele fala o seguinte: para ninguém me julgar, eu vou ler um versículo. E assim encerro o culto desta noite. E leu o versículo, que não tinha nada a ver com o que ele falou, mas só leu o versículo. Ele mesmo já se condenou. Ele mesmo já apontou para quem ele estava cultuando, para os seus anseios e as suas ambições pessoais, para aquilo que ele queria demonstrar para o seu público-alvo. Menos sobre a palavra revelada, sobre o Cristo que viveu entre nós, morreu, ressuscitou e vivo está.
Não teve culto a Deus. Teve um encontrão lá. Encontro de crentes que não ouviram a palavra de Deus. Não era um culto. Era um entretenimento para pessoas. Agora, os reformadores, eles enfrentaram o que enfrentaram, porque de fato eles queriam destacar que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, aquilo que Paulo diz lá em Romanos, de fato é o que deve guiar uma igreja saudável. A exposição da palavra de Deus. Não é os achismos do preletor, do pregador, do mensageiro. É escritura. É central para o povo de Deus. Ela é o fundamento da igreja e, por assim dizer, é o alicerce para a vida comum do crente. Porque é aquilo que o Senhor nos ensina na sua palavra que vai nos guiar, que vai nos nortear a uma vida santa e piedosa. Portanto, a Escritura é central para a igreja cristã. Irmãos, pode parecer loucura o que eu estou falando, mas é só você, eu acho que é um péssimo conselho isso, mas é só você ir fazer uma visita ali e acolá. E você vai ver se a centralidade é a exposição da palavra de Deus. Como ela é. Como ela está sendo dada a nós, como revelação de Deus, vontade de Deus, a própria pessoa de Deus sendo revelada. Não é central em muitos púlpitos. Não é. E eu não falo isso para se gabar ou achar que eu e você estamos numa igreja melhor. É com tristeza no coração. Porque se não tem a verdadeira palavra de Deus, o que tem ali são ovelhas de fato? Ouvindo a voz do seu pastor? Não do pastor que está no púlpito, que tem um título, mas do Senhor Jesus Cristo. Elas estão ouvindo que voz? De lobos? Elas são de fato ovelhas? Se a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, e não há centralidade da palavra de Deus no culto, como há conversão? Como há iluminação do Espírito Santo em convencer o homem do seu pecado, da justiça de Deus e do seu juízo? Como há arrependimento? Como há fé direcionada à pessoa de Cristo, se Cristo não é pregado ali? As pessoas estão ali num dito grupo religioso e nada mais que isso. Isso deve fazer eu e você nos preocupar. E muitas vezes chorar, porque apesar de o nome igreja, ali está um campo missionário. Um lugar que nós deveríamos entrar e pregar o verdadeiro evangelho. Porque elas nunca ouviram sobre o verdadeiro evangelho. Mas o nome lá está, igreja tal. Indo para o final, no prefácio da Bíblia de Estudo de Genebra, de 1560, eu vou ler o que está escrito. A Bíblia é a luz para os nossos caminhos, a chave para o reino dos céus, nosso conforto na aflição, nossa proteção e espada contra Satanás, a escola de toda sabedoria, o espelho no qual contemplamos a face de Deus, o testemunho do seu favor e o único alimento e nutrição das nossas almas. Lindo. E fica mais lindo quando nós vivemos isso. Não só afirmamos, mas vivemos isso. E para fazer citação à nossa própria confissão de 1689,
eu quero fazer o uso dela, do seu quarto parágrafo ou artigo. Uma leitura nossa. Então convido você a ficar de pé comigo. E que juntos nós possamos ler essa conclusão. A autoridade porque é a palavra de Deus. Amém? É a palavra de Deus. Está angustiado, irmão? Quer revigorar sua alma? Leia a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus. Mas não leia apenas como um mero livro. Não é um mero livro. É a palavra de Deus. É Deus falando com você. É o seu Criador, o Criador dos céus e da terra, falando com você. Então, ouça os sussurros de Deus e o amor dele na sua palavra. Amém?